pero Jesus está aqui conosco. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Hechos, capítulo, bendecido seja Deus, capítulo 8, versículo 4. Hechos, capítulo 8, versículo de número 4. E a seu nome. Habla comigo agora, Senhor. Habla comigo nesta hora, Senhor. Habla comigo agora, Senhor. Habla comigo nesta hora. Eu aprendi a cantar esse corinho, irmão, em 1994. Primeira vez que eu vim em Guatemala, aí na capital, eu escutei uma irmã cantando esse corinho e pá, gravei aqui, irmãos. Glória a Deus. Quedou gravado em 94, 32 anos. Já 32 anos gravei essa assim, irmão, ó. El teléfono del cielo es una bendición. El teléfono del cielo es una oración. Llame una vez, llame dos o tres, y si no atender, llame otra vez. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo en esta hora, Señor. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo en esta hora. Bonito, ¿verdad? El teléfono del cielo es una oración. Llame una vez, llame dos o tres. Se não atender, siga chamando. Não pare de chamar. Amém, irmãos? Bueno. Vamos ler a palavra de Deus, Hechos capítulo 8, versículo 4. ¿Ya lo tienes? Vamos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Filipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. E a gente unânime escutava atentamente as coisas que dizia Filipe, oyendo e vendo as señales que hacía, porque muitos que tinham espíritos imundos saliam escutando grandes vozes, e muitos paralíticos e cojos eram sanados. Assim que havia grande gozo em aquela cidade. Amém, irmãos? Levanta-se a mão e diga: Senhor Jesus, habla comigo. Mi coração está preparado para receber tu palavra. Graças a Jesus. Amém. Siente-se, por favor, irmãos. Dá-lhe aplauso para o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Temos até as 6 da manhã para predicar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Antigamente, as vigílias iam até as 6 da manhã. Ah, que quantos eu estranho aquelas vigílias, irmãos. Poder, bautismo com o Espírito Santo. Deus entregando dons do Espírito Santo. Era coisa extraordinária. Pero vamos meditar na palavra de Deus desta noite. Queridos irmãos, a Bíblia que nos mostra que havia uma grande persecução contra a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Cristo subiu ao cielo, estando os discípulos cerrados em uma casa, vino o Espírito de Deus sobre eles. A Bíblia diz, irmãos, que se houve estruendo e viu-se línguas como repartidas de fogo e todos foram bautizados com o Espírito Santo. Depois que foram bautizados com o Espírito Santo, irmão, saíram predicando o Evangelho por todas as partes.
E donde quiera que ellos pasaban, hermanos, había señales, milagros, prodigios y maravillas. Digan gloria a Dios. Pero Satanás, hermanos, en todos los tiempos, Satanás procura impedir la obra de Dios. Satanás se opone, Satanás se levanta. Eu quero dizer, hermanos, que quando o creyente está lleno do Espírito Santo, nada lhe pode detener de alabar a Deus. Não há demônio, não há persecução, aleluia, que possa ser parar de servir a Deus. A seu nome. A Bíblia diz, hermanos, que Pedro estava tão lleno do Espírito Santo que por onde Pedro passava, a sombra caía sobre os enfermos e eles eram sanados. Estão entendendo, irmãos? Ele não era a sombra, era a presença de Deus que estava sobre ele. Por isso, amados irmãos, temos que buscar o Espírito Santo. Um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo marca a diferença. Donde quiera que ele chegue, hermano, se hace notar a diferença. Digam glória a Deus. Às vezes eu estou caminhando por aí, hermanos, e miro ao seu lado, miro ao outro, solamente tiniebla, pessoas perdidas no pecado, na vanidade, pero de repente uno mira e encontra um creyente porque se vê a luz, a diferença, a luz do Espírito Santo, aleluia, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Digam glória a Deus. Porque não basta, hermano, solamente ser crente. Ah, pastor, pero eu sou crente há 30, 40, 50 anos. Irmão, há que estar cheio do Espírito Santo. Irmão, os dias são malos. O pecado, a maldade se multiplica dia após dia. Sabe, irmãos, uma das maiores profecias que eu vejo cumprir nos dias de hoje é a apostasia. Pastor Joel, que é a apostasia? Esse é o abandono da fé. Quantos irmãos que algum tempo atrás estavam conosco cantando, e quando cantavam, brincavam, se alegravam, se gozavam, pelo com o passar do tempo, às vezes vem a luta, a prova, a persecução, e acabam desanimando e se apostatando na fé. Que é a apostasia? É o abandono da fé. Digam glória a Deus. Hoje, quantos estão fracassados, desanimados, sem ânimo para volver à igreja? O dia de ayer, irmãos, eu estava caminhando aqui na democracia, de repente encontrei uma irmãita que estuvo cá conosco, e eu vi, quando eu mirei, estava diferente. Já não teria mais o brilho do Espírito Santo, já não se via mais, irmão, a unção de Deus, estava diferente, estava cambiada. Eu me acerquei e saludei, irmãos, digam glória a Deus. Por isso, amados irmãos, é tempo de buscar a Deus. Antigamente, o diabo perseguia a igreja, irmãos, mandava matar os crentes. No tempo da igreja primitiva, quantos irmãos foram mortos, não echavam fogo, irmãos? Quantos foram mortos, apedreados? Pela hora o diabo já não trabalha mais assim. O diabo já não tem mais prazer de nos matar, irmãos. Ele quer roubar a tua fé. Ele quer roubar, irmãos, esta confiança que você tem em Deus. O diabo quer roubar, irmão, o gozo, a alegria que há em tua vida de servir ao Deus do céu. Por isso, igreja do Senhor, vamos buscar a Deus. Vamos servir a Deus com prazer. Hoje por la manhã, eu estava meditando no livro de Salmos, no capítulo 100, irmãos, quando o salmista diz: cantai alegre a Deus, habitantes de toda a terra. Servir ao Senhor com alegria. Venir ante sua presença com regozijo. Isto quer dizer com gozo, com alegria. E
mediante la sangre de Cristo que foi derramada en la cruz del Calvário. Diga glória a Deus, porque agora, irmão, há pessoas que já não servem mais a Deus com alegria. Às vezes ele vem à igreja por um compromisso, por uma exigência. Ai, eu tenho aqui na igreja porque, ai, Jesus está movendo. Ai, eu tenho medo de ir ao inferno. Aí vem na igreja, mas não vem com gozo, não vem com prazer. Estão entendendo, irmãos? Teríamos que vir com gozo, com prazer, com alegria. Agora a Bíblia diz, irmão, que havia persecução na igreja primitiva. E todos foram esparcidos, um para um lado, outro para o outro. E disse na Bíblia que de onde eles iam, eles anunciavam a Cristo. Porque nada pode deter um adorador, irmãos. Um crente que de verdade adora a Deus, nem mesmo na enfermidade, pode impedir de adorar a Deus. Eu conheci um irmão que estava morrendo, irmãos, devido a uma enfermidade. Eu mesmo, irmão, estando já para morir, ele teria prazer de alabar o Deus do céu, porque, irmãos, estava seguro da salvação, teria gozo, teria prazer. Diga glória a Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse, irmão, aunque este homem exterior se vá desgastando, o interior se renueva cada dia em Deus. Amém, irmãos? Amém. Nada pode nos separar do grande amor de Deus. A Bíblia diz que nem no alto, nem no profundo, nenhuma coisa criada, nem no presente, nem no porvenir, nada nos pode separar do amor de Cristo, nosso Senhor. Alabado seja Deus, pelo amor de Deus, amamos, assim como grande para conosco. Quanto disse glória a Deus. Às vezes eu quedo pensando no amor de Deus, irmãos. Eu estar aqui com os irmãos. Eu vim de uma família muito humilde, irmãos. Eu me acordo quando eu era menino, me parece que foi em 76 que deu um grande terremoto aqui em Guatemala. Meu padre estava escutando a notícia e de repente falou o país de Guatemala que houve um terremoto aqui em Guatemala, parece que foi em 76, se não me equivoco. Os irmãos não eram nascidos todavia. Diga glória a Deus. Alguns aqui foi 76, irmãos. Amém. Sim, 76. Já era minha, quedou marcado em minha vida. Porque Deus tem seus planos, Deus tem um propósito para conosco, irmãos. Digam glória a Deus. Deus nos ha chamado, Deus nos ha elegido. Digam glória a Deus. Agora temos que atender o chamado de Deus e fazer o que agrada a Deus, na vontade de Deus, servir ao Senhor com gozo, com prazer. E eu me acordo que papai estava escutando na notícia, de repente, houve um grande temblor em Guatemala, morreu mais de 30.000 pessoas. Aí eu parei e disse, papai, Guatemala, que existe? Aí é um país por aí. Diga glória a Deus. É um país por aí. E aqui estou, irmãos, porque Deus tem um plano em nossas vidas. Tu não está aqui por acaso. Tu has sido elegido por Deus. Quantas famílias, quantos familiares, quantos amigos, quantos vecinos, e Deus te ha elegido a ti para ser salvo, para morar com Ele allá no céu, para estar com Cristo. Por isso, irmãos, vamos tomar prazer, vamos honrar a Deus, vamos servir a Deus com gozo, com alegria. Houve uma persecução, irmãos, e todos foram esparcidos. E disse na Bíblia que Filipe, o diácono Filipe, descendeu à cidade de Samaria. Samaria era uma cidade idólatra. E quando Filipe descendeu à cidade de Samaria, ele começou a predicar a Cristo. Porque eles solamente sabiam falar de Cristo. Digam glória a Deus. E quando chegou na cidade de Filipe, ou seja, na cidade de Samaria, Filipe começou a predicar a Jesus para a gente.
E disse na Bíblia que todos unânimes, atentamente, escutavam a predicação, as palavras de Filipe, e também viam os grandes milagros. Na Bíblia diz que Filipe, hermanos, estava lleno do Espírito Santo. Ele predicava, os cojos andavam, os paralíticos caminavam, el ciego via, el mundo hablava, e os endemoniados eram liberados por el poder de Deus. Pero para encerrar aqui, a Bíblia diz que agora havia gozo, havia alegria em la cidade de Samaria. Antes não havia alegria, pero chegou o Evangelho, a presença de homem de Deus, houve cambio, uma transformação. Por isso, irmão, busque o Espírito Santo. Ele crente que não tem Espírito Santo, às vezes é problemático. Qualquer cosita, ele queda triste, ele se aborrece. Se o pastor não nos saluda, a irmã não nos saludou, qualquer problemita, qualquer vento contrário, já não quer mais congregar, já não quer mais orar, já não quer mais estar na igreja. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. Mas aquele que tem Espírito Santo, tem o poder de Deus, tem força, tem consolador, tem o Espírito de Deus que lhe orienta. Quando disse glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu me converti, irmãos, a primeira coisa que eu pedi a Deus, era convencido, eu queria ser bautizado com o Espírito Santo. Porque eu via o pastor falar que tinha que buscar bautismo com o Espírito Santo. Hoje a gente já não quer mais saber disso, irmão. Eu vou na igreja para ser sanado, bendecido, prosperado e já. Irmãos, o Espírito Santo entrou em nossa vida. Alabaçou de grãos. E eu pedia ao Espírito Santo, eu buscava. Eu via na vigília, mano, naquele tempo a vigília começava, mano, às 10 da noite e até às 6 da manhã. E oração, irmão, era 3 horas de oração para começar a vigília. E era um clamor, e eu dizia: Senhor, me bautiza com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser bautizado com o teu Espírito Santo. E nada, pelo eu não parei, irmão, de pedir. Porque a Bíblia diz: el que pide, pero hay que pedir. Aí então, irmão, eu pedi, parece que não. Um dia, eu cheguei na igreja, eu quedei triste. Eu via os irmãos sendo bautizados e eu nada. Aí eu disse: sabe que acho que Deus não me quer. Acho que eu estou aqui na igreja, Deus não é comigo. Porque Deus não me bautiza com o Espírito Santo. E naquela vigília, irmãos, eu estava orando, e de repente, irmãos, eu senti como uma lluvia de fogo que caiu sobre mim. Só que aquele fogo não me queimava, aquele fogo, irmão, me llenava de gozo, de alegria. Eu comecei a falar em novas línguas, aleluia. Naquela noite, Deus me bautizou com o Santo Espírito. Diga glória a Deus. E esse nome. Que coisa linda, irmão, recebi o bautismo com o Espírito Santo. Sentir, irmão, a presença gloriosa de Deus. Aleluia. Sentir a alegria da salvação. Tem gente que tem o Espírito Santo, irmão, às vezes ele está passando luta, aí problema, aí dificuldade. Mas quando ele ora, irmão, ele sente o consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus lhe consola, o Espírito de Deus lhe fortalece. Então, irmão, eu saí da igreja, que ele teria meus 15, 16 anos. Saí da igreja, terminou na vigília. Aquele dia foi um dia de glória para mim, uma noite maravilhosa, irmãos. Fui bautizado com o Espírito Santo. Falei em novas línguas, diga glória a Deus. Aleluia. Porque ele que habla língua, habla mistério com Deus. Amém, irmãos? Aí eu vou tomar o bus para voltar para casa. Quando entrei dentro do bus, irmãos, lleno do Espírito Santo. Como Deus é bueno, irmãos. Aleluia. Quando eu entro dentro do bus, uma mulher mirou para mim dentro do bus, irmão, e caiu endemoniada.
E o diabo começou a gritar, a dizer: eu te odeio, eu não te quero. E eu, lleno do Espírito Santo, irmão, era jovem, não era obreiro todavia, participava da juventude. Estendi a mão assim, irmão, e na autoridade do Espírito Santo, eché fora o demônio no nome de Jesus. E a mulher quedou liberada. E a gente tudo mirava para mim, irmãos. O que passou? Miravam, todo mundo assustado. Espírito Santo de Deus é algo extraordinário, irmãos. E os dons de Deus, irmão, a gente já não busca mais dons espirituais. Naquele tempo, irmãos, eu me acordo, irmãos, eu era jovem. Quantos jovens eram bautizados com o Espírito Santo? Recebiam, mano, era dom de profecia. Profecia, mano, profecia, poder de Deus. Nós nos reuníamos, naquele tempo eu participava da juventude, teria um grupo de jovens, de 53 jovens, nos reunia todos os sábados, era 3 horas de oração, meu irmão. E eu me acordo quando chegava 1 hora, 2 horas de oração, a glória de Deus descendia. Deus levantava irmãos em profecia, dom de revelação, de milagre. A maioria hoje é pastor, as irmãs são obreiras, evangelistas. Digam glória a Deus, porque se buscava a presença de Deus. Amém, irmãos? Busca Deus, irmãos, para suportar a prueba, a luta, a persecução vindo contra a igreja. Filipe, irmão, não se desviou. Não foi murmurar, descendeu à cidade de Samaria e continuou anunciando que Cristo salva, que Cristo liberta, que os enfermos serão sanados, os oprimidos serão liberados. E chegou a alegria àquela cidade. Não havia alegria, irmãos, não havia paz na cidade de Samaria. Mas quando Filipe descendeu à cidade, lleno do Espírito Santo, o poder de Deus se manifestou ali. Muitos foram salvos, sanados e liberados por el poder de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus bendiga a todos. Que o Espírito de Deus siga andando em tu coração. Aplauso para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória. Que Deus bendiga os irmãos. Que Deus abra em teu coração. Busque o Espírito Santo. Não se acredite perezoso, irmão. Acredite, irmão, que é tão animado para o trabalho, pontual, mas com a vida espiritual, às vezes é muito perezoso, não busca. Oração, ajuda, irmão, perseverança, porque Deus bendice. Amém? Glória a Deus. Paraditos, por favor, paraditos. A maioria já está até dormindo. Já. Quem está dormindo?